Graças a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 6, verso 19. E hoje nós iremos começar uma série de mensagens que tem como título Seguros e Firmes. Seguros e firmes. Nós estamos vivendo em uma época incerta, estamos vivendo a maior parte da população do mundo com medo, a maior parte da população do mundo em dúvida do amanhã, acerca do amanhã, e muitas outros sentimentos têm passado no coração do homem, perplexidade, indecisão, enfim, nós vemos que a humanidade está tateando, procurando algo firme, aonde eles possam depositar a sua confiança, a sua esperança. E este estudo, estas mensagens, têm como objetivo trazer para nós, crentes em Cristo Jesus, abaixa um pouco, Vitor, fazendo favor, que nós podemos dizer em alto e bom som que nós estamos, por meio de Cristo, seguros e firmes. Amém? Seguros e firmes. Essa é uma convicção que todo aquele que já entregou a sua vida a Jesus pode ter. Independente daquilo que vem acontecer nesse mundo, ninguém pode abalar a sua e a minha vida. Estamos seguros e firmes. Louvado seja o Senhor. Abre em Hebreus capítulo 6, verso 19. Hebreus 6, verso 19. E esse texto vai falar sobre a âncora da alma. A âncora da alma. Olha que texto brilhante, que passagem maravilhosa. Hebreus capítulo 6, nós iremos ler o verso 18 e o verso 19. Quantos acharam? Hebreus 6, 18 e 19. Diz assim o verso 18: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Verso 19: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão extraordinário de comunhão com meus irmãos, de comunhão com o Senhor. Queremos também ser edificados pela tua santa e bendita palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. É preciso, meus irmãos, que novamente as promessas do Senhor estejam presentes em nosso coração, em nossas vidas. É preciso nós comunicarmos estas promessas. É preciso nós meditarmos cada dia mais nessas promessas do Senhor. É preciso que nós venhamos encher o nosso coração, a nossa mente, dessa gloriosa esperança que nós encontramos na pessoa bendita do nosso Salvador. É certo que Ele nos salvou, amém? Somos salvos em Cristo Jesus, e Ele nos mantém salvo, e eles, os salvos, nunca jamais podem ser perdidos novamente. Nós somos salvos para sempre. Por isso que nós estamos seguros e firmes em Cristo Jesus. Palavra de Deus lá em 2 Pedro vai nos falar que Ele nos concedeu
Ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas. E uma dessas promessas grandiosas, maravilhosas, é a promessa de vida eterna. De vida eterna. Precisamos saber de que as Escrituras só estabelecem um tipo de salvação. As Escrituras só estabelecem a salvação eterna. Não há outro meio, não há outro tipo de salvação nas Escrituras. A linguagem bíblica, quando Deus fala acerca da salvação, ela fala sempre sobre uma segurança eterna incondicional. Uma segurança eterna incondicional. Não existe uma salvação temporária na Bíblia. Não existe, eu já fui salvo, eu já fui crente e agora não sou mais. Se você foi salvo, você está seguro e firme para sempre. Então a Bíblia, ela não, quando trata de salvação, só há uma salvação. E essa salvação é a salvação eterna. Louvado seja Deus por isso. Amém? Então as palavras eternas e perpétua ou para sempre, elas estão sempre presentes, irmãos Zizi, nas Escrituras, para descrever a vida que aquele que já entregou a sua vida a Jesus possui. Quando nós olhamos para Romanos 3:15, João 3:15, a Bíblia vai nos dizer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Amém? Então, a vida eternal, ela é essa grandíssima e preciosa promessa para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal. O Deus que nós servimos, ele também é relatado nas Escrituras como um Deus eterno. A Bíblia diz, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras, pelos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. Então, o Deus que nós servimos, o Deus que enviou seu Filho, ele é o Deus eterno. E pelo fato dele ser eterno, ele dá a vida eterna. Louvado seja Deus. Então só existe uma salvação na Bíblia, uma salvação eterna. Mas há uma outra palavra que fala sobre a nossa segurança além da vida eterna. A palavra para sempre. Diz assim a palavra de Deus: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer desse pão viverá para sempre. Ele está dizendo que aquele que experimenta de Jesus, o pão da vida, eles viverão para sempre. Eles serão aperfeiçoados para sempre. Quem se entrega a Jesus nunca mais pode ser separado dele. Você, em Cristo Jesus, você tem a vida eterna.
Meus irmãos, esta é uma segurança, a maior segurança que uma pessoa pode ter. Porque nós vivemos num mundo de instabilidade, um mundo, meus amados irmãos, de indecisão, de perplexidade. A nossa segurança não está aqui. Na nossa segurança é um dia experimentar, viver, gozar a vida eterna. Amém? Louvado seja o Senhor. Mas essas grandíssimas e preciosas promessas, elas foram nos dadas por algum meio. Esta vida eterna, essas grandíssimas e preciosas promessas que envolvem esta vida eterna, ela foi nos dado de algum meio, ou por alguns meios. E o primeiro meio, ela foi nos dada através de um evangelho eterno. Porque o evangelho é Jesus Cristo morrendo pelo pecado do homem, Jesus Cristo sendo sepultado, segundo as Escrituras, e Jesus Cristo ressuscitando, segundo as Escrituras. Este evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E este evangelho, a Bíblia diz que é um evangelho eterno. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é um sacrifício com resultados eternos. Tanto que nós iremos viver na eternidade devido a esse sacrifício. Esse sacrifício estará ressoando na sua e na minha vida por toda a eternidade. Amém? A palavra de Deus diz em Apocalipse, ou melhor em Romanos, em Apocalipse, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Ele é o evangelho eterno. A nossa segurança não está baseada em algo desse mundo. A minha e a sua segurança está alicerçada em um evangelho eterno. Mas não somente nos foi concedido pelo evangelho eterno. A salvação, as preciosas promessas que nós temos, também foi concedido a nós por meio de uma aliança eterna. A aliança que Deus fez conosco por meio do sangue de Cristo é uma aliança eterna. Então note que tudo aquilo que Cristo nos deu está envolvido o eterno, nada de passageiro. Nós somos um povo que estamos envolvidos com coisas eternas. Por isso que nós tratamos de coisas grandiosamente importantes. Isso não é maravilhoso? Nós não tratamos de coisas temporais. Nós não pregamos coisas temporais. Nós tratamos, irmãos Zizi, e vivemos, irmãos Zizi, com coisas eternas. É maravilhoso isso. A palavra de Deus diz: ora, o Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor de ovelha, uma aliança eterna. Então, essas grandíssimas e preciosas promessas são nossas por meio de um evangelho eterno, por meio de uma aliança eterna, mas há algo também. Ela é nos dada por meio de uma herança eterna. A nossa herança não é uma herança provisória, material, aonde a traça, a ferrugem consome, aonde pessoas se matam, se magoam, acusam. A nossa herança é uma herança eterna.
nós estamos seguros, firme com coisas eternas. Amém? A palavra de Deus diz, e por isso ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Louvado seja o Senhor. Mas a palavra de Deus também nos diz que esta vida eterna nós não a teremos, nós já a possuímos, nós já a temos em nossa vida. Quando você aceitou Jesus, quando você nasceu de novo, essas grandíssimas promessas já passaram a fazer parte da sua vida. Elas já são suas. Eu vou experimentar uma vida eterna. Você já tem a vida eterna por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Tendes, presente, agora. Nós já temos esta vida eterna. Mas nós não somente temos a vida eterna agora, nós também temos a reconciliação agora. Nós já fomos reconciliados com Deus. Não há nenhuma barreira, irmã Solange, entre nós e Deus. A palavra de Deus diz que no outro tempo nós éramos estranhos, inimigos no entendimento pelas nossas obras más, mas agora Ele nos reconciliou com Deus. Fomos reconciliados com Cristo. Nós temos agora, passamos agora da morte para a vida. A palavra de Deus diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. Nós fomos vivificados. Estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, e quando nós tivemos um encontro com Cristo, Ele nos vivificou. Estamos vivos, espiritualmente falando. A palavra de Deus diz que nós somos também perdoados. Existe algo maravilhoso, irmãos? Será que existe algo mais maravilhoso do que ser perdoado? Ser perdoado significa não devedor. É triste dever. É triste, você não dorme, não é verdade? Você tira a paz. E nós tínhamos uma dívida com Deus, devido aos nossos pecados. Mas Jesus Cristo pagou essa dívida por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele riscou a cédula, a nota promissória que era contra nós. A Bíblia diz que Ele cravou-a na cruz. Nós somos perdoados. Jesus Cristo pagou para nós. E por isso nós estamos seguros e firmes, porque nós somos um povo perdoados. Mas não somente isso. A Bíblia diz que nós somos justificados. Justificado, Vitor, significa que não há mais culpado. Você não é mais culpado. Justificado significa que nós fomos livres de culpa. E se nós somos livres de culpa, significa que também nós somos livres da punição da culpa. É difícil para um réu, quando está diante do juiz, e o juiz bate o martelo: você está condenado. Você vai ter que passar 18, 20 ou 30 anos na prisão. Ou então você está condenado à prisão perpétua. O coração de um condenado, de um culpado,
Acho que ele começa naquele momento a pensar em toda a sua vida. Não é verdade? Ele saber que ele vai passar a vida toda dele atrás de uma grade. Ele não vai ver os seus netos, ele não vai ver aquilo que acontece aqui fora. Meus amados irmãos, nós estávamos também na situação de condenados. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz, uma vez que nós aceitamos Ele como nosso Salvador, nós fomos justificados. Ele pagou por nós a nossa punição e Ele nos justificou para a glória do Senhor. E ultimamente, a palavra de Deus diz que há algumas áreas nas nossas vidas que nunca mais nós sentiremos e teremos, pelo fato de nós estarmos seguros e firmes. A palavra de Deus diz que nunca mais nós teremos sede. Louvado seja Deus. Significa, meu amado irmão, que nós somos totalmente saciados espiritualmente. Assim como o meu corpo e o seu corpo têm necessidade de água e comida, a nossa alma também precisa ser saciada. A alma do ser humano, irmã Luciana, a Lura está aí. A alma do ser humano, ela também tem fome e tem sede, porque ela foi feita por Deus. Mas a Bíblia diz que uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, a sua alma é saciada e você jamais terá sede. O próprio Cristo diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Mas não somente isso, nós também nunca mais teremos fome, irmã Detinha. A nossa alma está saciada por completa. Cristo disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Graças a Deus. E ultimamente, nós nunca seremos abandonados. Eu estou abandonado por Deus. Deus não sabe o que eu estou passando. Há uma promessa que diz: não te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, estamos seguros e firmes em um mundo de instabilidade, aonde as pessoas estão sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Estamos aí novamente em uma onda de Covid-19, trazendo insegurança à área política, à área econômica, à área industrial, enfim, em todas as áreas. Obviamente que isso vai nos alcançar também, mas estas coisas não podem alcançar e mexer na segurança e na firmeza que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos seguros e firmes. Que Deus abençoe as nossas vidas, que isto possa servir de encorajamento para a nossa vida espiritual, que nós venhamos continuar marchando avante, juntos, sabendo de que temos todas estas grandíssimas e preciosas promessas já na nossa vida, para a glória do Senhor. Você que está me ouvindo hoje à noite, você já tem essas promessas em sua vida? Você já entregou a sua vida a Cristo? Você também pode ter a salvação eterna. Você também pode ter uma segurança eterna.
Para isso você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Crer nele como seu único e suficiente Salvador. Hoje à noite você tem esta oportunidade. E nós vamos orar. E enquanto oramos, você pode orar entregando a sua vida a Jesus. Orando da seguinte forma: Senhor Jesus, hoje à noite eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu lhe peço perdão pelos meus pecados e te recebo como meu Salvador pessoal. Se você fizer isso com fé, você passa a partir de hoje a experimentar, a ter na sua vida as grandíssimas e preciosas promessas. E você será também participante daqueles que estão seguros e firmes para a glória do Senhor. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, graças te damos pelas certezas, pelas convicções, pelas promessas grandiosas e poderosas que temos na nossa vida. Não porque merecemos, não porque somos bonzinhos, mas é mediante a tua graça e misericórdia. É mediante o amor de Cristo por nós. O teu amor em enviar Jesus para morrer na cruz. Pai bondoso, que a cada dia possamos caminhar com essas convicções. E que essas convicções sustentem as nossas vidas neste mundo de instabilidade. Neste mundo de pavor, de desespero, de dor, de angústia e de aflições. Que em todos os momentos nós possamos ter estas verdades, estas convicções no nosso coração. E assim continuar olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Visita os corações que estão fazendo decisão hoje à noite. Que vidas possam estar se rendendo a Jesus Cristo hoje à noite. Que o Senhor complete esta obra de salvação nestas vidas. No nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Você foi abençoado? Amém. E se você fez essa decisão hoje à noite, escreva no comentário: pastor, eu recebi Jesus como meu Salvador hoje. E nós entraremos em contato com você. E iremos ajudar a você a caminhar na fé e servir ao Senhor Jesus.